Estudos recentes indicam que o Brasil, infelizmente, corre o risco de se tornar o novo epicentro mundial da pandemia do coronavírus. Isso significa que o vírus está se espalhando rapidamente para as cidades menores em todo o país. E em São Paulo, infelizmente, o vírus também se expandiu, segundo dados do Comitê de Saúde, para o interior e o litoral do estado de São Paulo. Capital e região metropolitana continuam sendo o epicentro desta gravíssima crise de saúde no país. Tenho visto algumas manifestações políticas e inadequadas. Agora não é hora de misturar eleição, partido, ideologia, vontades políticas. Agora é o momento de todos estarmos concentrados na defesa e na proteção da vida. Não é hora de fazer comício em cemitérios. O vírus, volto a dizer, não escolhe CEP, cor, idade, sexo, filiação ou partido. Atinge a todos. Jogar para a torcida não é encher as ruas, nem encher estádios. Não é a busca da popularidade. Quem faz isso hoje, quem é contra o isolamento social, está ajudando a lotar hospitais, colapsar a saúde e fazer a contagem de mortos que serão enterrados. Quero sim, muito em breve, trazer aqui boas notícias para contar os vivos, não os mortos. Mas para isso temos que ter consciência que ainda há muito trabalho pela frente e uma circunstância muito difícil do coronavírus em São Paulo e no Brasil. Sei e reconheço a pressão que alguns agentes estão sofrendo. Prefeitos, prefeitas, políticos, líderes empresariais, líderes comunitários, governadores, secretários e outros segmentos da sociedade civil, onde eu incluo a imprensa brasileira. A democracia é barulhenta, mas é ela, sim, é a democracia que debate, que garante a liberdade, que garante a nossa existência num regime que fortalece os princípios da cidadania, do direito, do Estado de Direito. As mesmas pessoas que, infelizmente, politizam a pandemia, querem politizar o serviço de atendimento a quem mais precisa. A politização da pandemia custa caro, custa vidas. Governos sérios precisam de coragem para falar a verdade à população. A angústia de muitos só passará com a verdade da maioria. É preciso ter humildade para reconhecer a gravidade da pandemia, humildade para ouvir os especialistas, humildade para reconhecer que o comando desta guerra contra o coronavírus é da medicina, é da saúde e é da ciência. E São Paulo tem esta plena convicção. O governo de São Paulo lança, a partir de amanhã, o Poupa Tempo Digital, com mais de 60 serviços online. No momento do distanciamento social, da dificuldade natural que as pessoas têm por conta da orientação de ficar em casa, a utilização do serviço digital facilita e poupa tempo das pessoas. Agora, mais de 60 serviços são feitos integralmente, de forma rápida e gratuita, pelo celular. Você não precisa e não deve sair da sua casa. São mais de 60 serviços online, entre os quais eu destaco a segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, o acesso ao seguro-desemprego, a
a emissão da carteira de trabalho digital, o atestado de antecedentes criminais, serviços da CDHU e da Sabesp aqui em São Paulo, entre outros serviços. Orientei a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, através da Polícia Civil, para, a partir de hoje, realizar um mutirão, especialmente no centro da cidade de São Paulo, para atender a população em situação de rua, fornecendo carteira de identidade àqueles que não a possuem ou que a perderam, para que estas pessoas possam, com este documento, acessar, de acordo com as normas, o auxílio emergencial federal. Portanto, a partir de hoje, o Instituto de Identificação Ricardo Daunt, órgão da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, vai atuar presencialmente, com toda a proteção, com todo o cuidado, para atender a população em situação de rua na capital de São Paulo, em loco. Aqui presente está o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos, que já deu a orientação à Polícia Civil e, por sua vez, ao Instituto Ricardo Daunt, responsável pela emissão das carteiras denominadas RG, o Registro Geral, a Carteira de Identidade. O governo do Estado de São Paulo vai repassar R$3 milhões para os centros de acolhimento de idosos. Nós temos que tratar, cuidar e proteger principalmente as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com mais de 60 anos que vivem em dificuldade. A medida e o investimento de 3 milhões vai beneficiar diretamente mais de 19 mil idosos em 590 abrigos municipais nas cidades da região metropolitana, interior e litoral de São Paulo. Os recursos já foram disponibilizados e liberados de acordo com os serviços sociais já cadastrados. E sobre isso, se necessário, a secretária Célia Parnes poderá se manifestar. O dinheiro será aplicado na aquisição de equipamentos de proteção, principalmente máscaras e luvas, e também produtos de higiene pessoal. Taxa de isolamento no estado de São Paulo, ontem, 5 de maio, 47%. Taxa de isolamento na capital de São Paulo, ontem, 5 de maio, 48%. Em ambos os casos, abaixo, bem abaixo, da média desejada, média mínima desejada para qualquer análise futura sobre isolamento social. Nós temos dito e repetido aqui que nenhuma medida de flexibilização de isolamento social será adotada no estado de São Paulo se não tivermos a média entre 50% e 60%. Esta é a orientação da medicina, da ciência e da saúde. Infelizmente, não estamos alcançando esta média. Por determinação, a partir de amanhã teremos luto oficial em todo o estado de São Paulo. O decreto de luto será publicado amanhã no Diário Oficial e a partir de amanhã, luto oficial em todo o estado de São Paulo. Lamentavelmente, ultrapassamos 3 mil mortos com coronavírus. O maior volume da história do estado de São Paulo em todos os tempos de mortos, numa circunstância onde em menos de 60 dias, 3 mil vidas foram perdidas. Em respeito às famílias e aos amigos destes que perderam as suas vidas, amanhã o Diário Oficial virá com o decreto de luto oficial em todo o estado de São Paulo, perdurando enquanto a crise do coronavírus e a pandemia perdurar. Será um gesto de solidariedade aos familiares daqueles que perderam as suas vidas e, lamentavelmente, daqueles que ainda vão perder as suas vidas.